E se você decidisse usar um tabuleiro Ouija para tentar se comunicar com seu falecido pai, mas acabasse invocando um ser demoníaco, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo Derrotando Filmes, iremos acompanhar uma jovem garota tentando sobreviver e derrotar um espírito demoníaco extremamente poderoso. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar a entidade maligna em Verônica. Essa garota não faz ideia, mas uma simples brincadeira vai atrair a desgraça para a própria família. Baseada em acontecimentos reais, a história a seguir retrata os eventos registrados em um relatório policial oficial, feito pelo detetive encarregado pelo caso. Em 1991, numa noite chuvosa em Madrid, a delegacia de polícia recebe uma ligação de uma menina em pânico, pedindo ajuda e dizendo que alguém estava dentro da sua casa, sem conseguir explicar com detalhes o que estava acontecendo. Por conta disso, vários policiais são enviados para o prédio de número 8 da rua Gerardo Nunes, e quando o detetive Romero entra na residência com seus colegas, eles encontram o local todo bagunçado, com uma cruz derrubada e rastros de sangue no chão. E aí, seguindo esses rastros, os oficiais chegam a um quarto escuro e testemunham algo de dar arrepios. Mas antes disso, voltamos 3 dias no passado nessa mesma casa, quando a jovem Verônica se levanta e acorda suas duas irmãs mais novas, a Irene e a Lúcia, e o seu irmão caçula, o Antonito. Então ela começa a arrumar a casa e preparar os seus irmãos para ir para a escola. Só que ao olhar a vizinha se divertindo, a água no fogão acaba fervendo e vazando, já que a Lúcia não estava prestando atenção. Nesse momento, as duas garotinhas mais novas se reúnem e avisam que precisam levar alguns negativos de fotos para a escola, para proteger os olhos durante o eclipse. E apesar de já estar em cima da hora, a Verônica recolhe a cruz que estava caída no chão do corredor e vai ao quarto da sua mãe, a Ana, onde a mulher estava dormindo com vários comprimidos ao lado. Aí, para não acordá-la, a jovem abre o guarda-roupa em silêncio e pega algumas fotos de família que estavam guardadas em uma caixa de recordações, sendo uma delas a foto do seu falecido pai. De repente, a mulher acorda e vê que a sua filha está ali, mas ao saber que ela só queria algumas fotos para um projeto da escola, ela resmunga que estava muito cansada por ter que trabalhar além do horário normal e volta a dormir. Após isso, a Verônica leva o caçula para a creche e vai para a própria escola católica com as irmãs, onde a professora dá uma aula a respeito dos tipos de eclipse. E enquanto isso acontece, a Verônica se comunica com a amiga Rosa para confirmar algo que vão fazer depois. E assim que volta a prestar atenção na aula, a jovem parece ficar afetada ao ver a professora falando sobre como alguns povos antigos usavam o momento do eclipse para fazer sacrifícios ritualísticos, aproveitando o momento em que a escuridão estava descendo sobre a terra. Alguns minutos depois, a professora pede para os alunos pegarem suas coisas e subirem ao telhado para testemunhar o eclipse, mas ao invés de irem com o resto da turma, as duas amigas se separam e vão ao banheiro, onde a Rosa revela que convidou uma menina chamada Diana para participar do ritual que irão fazer, explicando que o namorado dela tinha acabado de morrer, algo que não deixa a Verônica muito feliz, já que achou que seriam apenas as duas. Nessa hora, a Diana chega ali toda animada para participar do que está para acontecer. Aí, enquanto os outros alunos estão reunidos na parte de cima da escola para verem o eclipse, usando os negativos como proteção, as 3 meninas descem até o porão escuro e vazio da escola, onde se sentam em um círculo para usarem o tabuleiro Ouija. E isso é importante de mencionar, porque além da Verônica, as outras duas já tinham feito isso anteriormente, sem ser com um tabuleiro real. O problema é que na hora em que a Verônica mostra a foto do próprio pai, que ela vai usar como canal para contactar o falecido, a Diana revela que não trouxe nada do namorado morto, e ainda questiona se a foto do cara iria contar como um objeto pessoal, o que até faz sentido. Porém, sem entenderem isso, as outras duas dizem que conta, já que é uma foto da pessoa em questão. Aí as 3 colocam os dedos no copo que será usado como ponteiro pela entidade, e a Rosa começa a fazer as perguntas clássicas dessas sessões, questionando quem estava ali e se ele queria se comunicar com elas, o que incrivelmente dá certo, e o copo é mexido. E aí, confirmando que nenhuma das meninas foi responsável pelo movimento do copo, a Rosa pergunta se o espírito é o pai da Verônica. No entanto, o espírito apenas escreve a palavra ver em resposta. E vendo isso, a Rosa e a Diana retiram os dedos do copo para conversar, e quando fazem isso, o espírito escreve algo rapidamente sem que elas consigam processar. E percebendo que não tinha sido a Verônica que mexeu o copo, elas recolocam os dedos rapidamente em cima do objeto. E a Rosa pergunta quem é, algo que o espírito responde mexendo rapidamente o copo, e então parando em cima da figura do sol. E o bizarro disso é que os dedos das duas garotas são queimados, e apenas a Verônica consegue manter o dedo no objeto. Só que não para por aí, pois a Verônica parece ficar em transe enquanto o copo dança em cima da figura do sol, até que ele explode, fazendo a menina sangrar em cima do tabuleiro. Isso enquanto o sol é ofuscado pela lua do lado de fora. Porém, sem saberem disso, as meninas ficam assustadas e tentam acordar a amiga para sair dali. Mas além delas não terem sucesso, as velas ainda caem em cima do tabuleiro, fazendo com que a Rosa precise apagá-las, deixando todo o porão totalmente escuro. Aí a Rosa e a Diana finalmente acendem as lanternas, percebendo que o tabuleiro estava quebrado e que a Verônica estava deitada no chão em choque, sussurrando algo. Vendo isso, a Rosa entra em desespero e manda a Diana pedir ajuda, o que a garota faz relutantemente, já que tem medo de se encrencar. Assim que fica sozinha com a sua amiga, a jovem tenta ouvir o que a Verônica está sussurrando e fica extremamente assustada com o que é dito. E para piorar ainda mais, a menina inconsciente
ambiente se senta e dá um grito arrepiante que aparentemente faz as luzes da escola piscarem. Algum tempo depois, a Verônica acorda na enfermaria e passa por um pequeno teste de rotina com a enfermeira, que a informa que não puderam entrar em contato com a mãe dela e faz algumas perguntas básicas, querendo saber se os desmaios eram frequentes e se ela tinha se alimentado direito e se tinha diabetes ou histórico na família, além de perguntar se a garota estava menstruada ou se tinha usado substâncias ilícitas. E após ser informada que a menina não estava sob efeito de nada e que ainda não tinha menstruado, a enfermeira fala que devia ser apenas uma deficiência de ferro, e esse era o motivo do apagão, algo que pode ser resolvido comendo um pouco de carne vermelha. Ok, mexer com o sobrenatural nunca é uma boa ideia, porém fazer isso sem ter noção nenhuma do que estão fazendo é ainda pior, pois você pode acabar tendo resultados terríveis, sendo que alguns deles nem mesmo têm a ver com o sobrenatural. Afinal, muitas pessoas podem ser suscetíveis a imaginar coisas, o clássico efeito placebo, e se uma delas ali acabasse sendo muito afetada pela sessão, ela poderia começar a ter ataques de pânico e viver constantemente com ansiedade e medo, imaginando que algo poderia vir atrás dela, e sem contar que uma experiência assim causaria muitos pesadelos e alimentaria ainda mais o trauma psicológico, o que poderia gerar péssimos resultados, como a depressão ou a desesperança. O mínimo que elas deveriam ter feito era estudar melhor sobre como um ritual desses funciona e chamar mais uma pessoa para ficar fora e ser a supervisora do ritual, porque ter um vigia seria extremamente inteligente, tanto para cuidar do ritual como ficar de olho nas portas para ver se ninguém está chegando. Agora, falando sobre o que poderia dar errado no meio sobrenatural, o mais óbvio é que ao não terminar a sessão corretamente, o portal criado ao chamar o espírito para a conversa continuaria aberto, fazendo com que a criatura permanecesse no plano terreno, e as garotas não terminaram o jogo da forma correta, como também retiraram os dedos do copo enquanto a sessão ainda estava em andamento, o que é extremamente estúpido de se fazer. E o pior de tudo é que apesar de usarem o tabuleiro para poder se comunicar mais facilmente com os espíritos, os verdadeiros canais para essa comunicação ainda são as pessoas que participam da sessão, e na hora em que retiraram os dedos do copo, deixando apenas a Verônica como canal, é possível que o espírito tenha aproveitado esse momento de vulnerabilidade e entrado no corpo da garota, ou quem sabe se amarrado a ela. Por isso é extremamente perigoso mexer com forças sobrenaturais, sem ter a mínima noção do que estão fazendo. Além disso, elas ainda poderiam ter tentado se proteger caso algo desse errado, e uma entidade maligna acabasse sendo atraída, sendo que a forma mais simples de se proteger seria fazendo um círculo de sal grosso em volta do trio, para delimitar uma área e impedir que o espírito se aproximasse. E como os jovens estão o tempo todo fazendo besteira, é difícil imaginar que eles iriam até algum médium experiente para tentar fazer contato. Por isso, ao invés de ficar pensando nos erros que cometeram, a Verônica, que aparentemente foi a única afetada, deveria procurar saber mais sobre as sessões de Ouija e quais são as possíveis consequências de uma sessão que deu errado. Até porque não é preciso ser um gênio para perceber que as coisas claramente deram errado ali. Aí quando descobrisse que estava muito ferrada por não ter finalizado a sessão direito, ela poderia tentar se reunir com as outras duas garotas e fechar o portal de uma vez. Fora isso, também é mencionado que alguns povos faziam rituais durante o eclipse, o que de fato é verdade. Mas é legal mencionar que os rituais eram completamente diferentes de região para região e de povos para povos. Os vikings, por exemplo, faziam rituais barulhentos, porque acreditavam que o sol estava sendo devorado por dois lobos e que os barulhos poderiam afastar os animais para salvar o sol. Já para os Batam Maliba, o eclipse representava um conflito entre o sol e a lua, e nesse momento eles aproveitavam para resolver os conflitos e disputas, promovendo a paz e a reconciliação entre as pessoas, pois acreditavam que assim os corpos celestes parariam de brigar, por assim dizer. E galera, por ser uma escola católica, com certeza eles lidariam com tudo isso de uma forma bem diferente, em vez de apenas mandar a menina comer carne vermelha. Afinal, ela estava com o tabuleiro Ouija dentro dos aposentos da escola, e isso definitivamente não seria aceitável. E provavelmente alguma das irmãs iria repreender a garota e mandá-la para um acompanhamento psicológico com uma outra freira, ou até mesmo por um padre para ter algum apoio religioso ou fazer uma confissão, para entender melhor o motivo pelo qual ela estava brincando com essas coisas, pois uma escola católica com certeza tem como objetivo afastar os seus alunos do ocultismo, e essa garota realmente precisava de um acompanhamento psicológico, pois apenas com 15 anos ela já estava lidando com a pressão de cuidar dos seus 3 irmãos pequenos, e eu sei que a mãe dela era viúva e estava precisando trabalhar para sustentar a família. Porém, todo esse contexto pode prejudicar a mente de qualquer jovem e deixar ela fragilizada o suficiente para esse mal se aproveitar. Após o fim da aula, a Verônica sai da escola e se encontra com as suas irmãs do lado de fora, explicando logo de cara que o machucado na mão tinha sido causado por uma queda, e falando para elas não falarem nada sobre isso para a mãe. O estranho mesmo é que as menininhas explicam que a Rosa já tinha ido embora sem esperar pela amiga, algo que confunde a Verônica. Mas o mais estranho é que enquanto vão embora, as 3 irmãs percebem que a irmã morte estava olhando para a Verônica, o que é bem estranho, já que ela é cega. Só que sem se importarem com isso, as irmãs vão até o bar em que a mãe trabalha para pegar a janta e fazer uma pausa. E a Verônica até tenta conversar com a mulher por um momento, porém por conta do movimento, a Ana não consegue falar com a filha, e apenas diz para ela levar a janta e pegar o Antonito na creche antes de ir para casa. Algum tempo depois, os 4 irmãos chegam em casa, e a Verônica manda seus irmãos se prepararem para jantar. Então ela vai pro quarto e retira o tabuleiro quebrado
quebrado da mochila. Porém, como uma das irmãs mais novas aparece ali e vê o que ela estava fazendo, a Verônica espanta a menina, guarda o tabuleiro na mochila novamente e a esconde em cima do armário. O bizarro é que ao sair do quarto, ela escuta um barulho e volta para checar, descobrindo assim que a mochila tinha caído de cima do armário, algo que ela não acha estranho e simplesmente a esconde outra vez. Mas ao sair do quarto novamente, ela escuta o barulho outra vez e volta, encontrando a mochila no chão novamente. Aí, percebendo algo de estranho, ela decide escondê-la embaixo da cama, deixando uma cobrinha de pelúcia como guarda. Após isso, os irmãos se reúnem para jantar e conversar, e tudo vai bem até que do nada, a Verônica parece entrar em choque, enquanto leva a colher à boca, ao que deixa seus irmãos extremamente assustados, fazendo com que a Irene até mesmo derrube uma caixa de leite. Por sorte, isso parece despertar a Verônica do transe, e faz com que ela devolva a comida que tinha colocado na boca. Em seguida, ela vai limpar a camisa no banheiro, e acaba percebendo que tem marcas vermelhas em suas costas, o que é bem estranho, já que não parece ser de batidas, mas sim de um tipo de puxada. Nesse momento, ela escuta sua irmã falando com alguém, e vai até lá ver o que era. Então ela é informada de que a Rosa tinha ligado, para avisar que não poderia ir ali à noite, já que precisaria ajudar a mãe com algumas coisas. A Verônica acha estranho que a sua amiga não tenha pedido para falar com ela, e decide ligar de volta para perguntar o que estava acontecendo. Só que ao ser atendida pela mãe da Rosa e pedir para falar com a amiga, ela é informada que a garota tinha saído para se encontrar com a Diana e com a própria Verônica, o que era claramente uma mentira contada pela garota. Mas para não revelar nada, a Verônica apenas desliga sem saber o que estava acontecendo. Ao anoitecer, a jovem está dando um banho no Antonito, enquanto suas irmãs correm pela casa, e quando escuta um barulho alto vindo do próprio quarto, a Verônica sai para verificar, pensando que eram as mais novas. Porém, como elas estavam em outro lugar, a mais velha vai até lá conferir. O problema é que a porta se fecha do nada, trancando a menina ali dentro. Isso tudo enquanto o Antonito gritava por ajuda. Alguns segundos depois, a Verônica finalmente consegue sair do quarto e correr para o banheiro, onde encontra o garotinho com dor deitado na banheira. Então ela o retira rapidamente, e vê que a pele dele estava toda vermelha por conta da água que estava pelando de quente. E o bizarro é que o Antonito jura não ter tocado na torneira para mudar a temperatura. Aí, sem perder tempo, a garota seca o irmão e o leva para a cama, onde passa um creme nas queimaduras e se desculpa por tê-lo deixado ficar na água quente. No entanto, o menino diz que ela não tem por que se desculpar, já que não foi ela quem deixou a água quente. Após colocar o menino para dormir, a Verônica vai lavar a louça e sente o impulso de colocar o dedo em cima de um copo, assim como fez no dia anterior. Mas antes que consiga, a televisão se liga sozinha, fazendo com que ela precise ir desligar. E o bizarro é que ao fazer isso e ir para o quarto, um espírito obscuro aparece no reflexo da tela, sem contar que antes ele estava no corredor também. Sem saber disso, a garota volta pro quarto, coloca a mochila dentro do armário e se deita para dormir escutando música. Só que no meio da noite, ela acorda com um barulho e vê a porta do armário aberta. E quando vai checar o que era, a jovem encontra seus irmãos lá dentro, escondidos. Aí, curiosa e assustada, ela pergunta o que eles estão fazendo ali. O problema é que antes que possam responder, a porta se fecha e o espírito do pai dela aparece peladão na escuridão, chamando o seu nome. E pra piorar ainda mais, várias mãos demoníacas surgem do nada e prendem a garota na cama enquanto a sufocam. Nessa hora, a Verônica acorda do pesadelo e vê o irmão ao seu lado. Aí, percebendo que já era 8h30 e que estavam atrasados, os quatro se arrumam rapidamente e correm para a escola. Mais tarde, no meio da aula, a Verônica decide tentar conversar com a Rosa através de bilhetes. Só que antes que possa mandar a mensagem, ela vê a sua amiga trocando cartinhas com a Diana sem nem mesmo prestar atenção nela, algo que a deixa muito triste. Aí, sem saber o que fazer, ela pede para ir ao banheiro e vai direto ao porão da escola pegar a foto do seu pai, que ainda estava jogada lá no chão. Mas ao fazer isso, a irmã Morte aparece ali do nada e puxa assunto com a garota, falando sobre metáforas. A conversa vai bem e a senhora até mesmo oferece um cigarro para ela, algo que a Verônica recusa. Só que nesse momento, a irmã parece sentir algo e pede para ver a foto que a jovem segurava. E assim que toca o retrato, ela diz que o que as meninas fizeram ali no porão era muito perigoso. E quando a Verônica revela que só queria falar com o próprio pai, a irmã fala que não importa com quem ela quer falar, mas sim com quem fala. E quem respondeu o chamado não foi o pai dela. Além disso, a mulher pergunta se a Verônica tem irmãos. E quando a garota confirma, a senhora diz que ela precisará protegê-los e começa a conferir os arredores, dizendo para não se mexerem. E como a jovem não consegue entender o que isso significa, já que ela está sozinha, a freira diz que ela não está sozinha, pois desde a sessão, algo está lhe acompanhando. E com isso dito, ela faz um tipo de pequeno exorcismo na menina, e também dá uma cheirada nela. Porém, o sinal do intervalo toca nessa hora, e a irmã libera a Verônica para subir, dizendo que talvez ela consiga se livrar desse problema. Bom, antes de tudo, eu gostaria de dizer como a Verônica teve azar ao escolher uma melhor amiga como a Rosa, hein? Porque antes do dia anterior, as duas eram grudadas uma na outra, e aparentemente faziam tudo juntas. Mas foi só a Diana aparecer, e a Verônica ter falado alguma coisa estranha após ter apagado na sessão de Ouija, que a Rosa já começou a fingir que ela nem existe. A garota literalmente só ferrou a vida da pobre Verônica com essa sessão, e depois virou as costas pra ela. E tirando a ideia da falsidade da garota, a única possível explicação seria que a Verônica falou algo tão bizarro pra Rosa que ela ficou assustada, e decidiu fugir de medo da sua amiga. Mas enfim,
Agora que percebeu que as coisas definitivamente não estavam certas e que alguma entidade maligna está lhe assombrando e colocando a vida dos seus irmãos em risco, a Verônica deveria ter aproveitado que se encontrou com a irmã Morte e tirado todas as dúvidas a respeito do que estava acontecendo e como poderia se proteger. Afinal, a mulher é uma freira bem antiga e com certeza conhece muito bem desse mundo do ocultismo e do sobrenatural. Isso sem contar que ela ainda tinha a chance de sair pela cidade e procurar uma igreja ou uma médium experiente para ajudá-la. Isso iria impedir que muitas coisas terríveis acontecessem com esses pobres irmãos. E ao invés de fazer tudo isso na hora do intervalo, ela poderia tentar após a aula, deixando os irmãos esperando por alguns minutos, enquanto ela fala com a irmã. Com certeza eles não teriam problemas dentro da escola. Dessa forma, ela poderia mostrar o tabuleiro Ouija partida ao meio, e também falar que acabou sangrando ali. E a freira saberia como agir e poderia chamar um padre para dar assistência à garota. E na dúvida, ela poderia mostrar todos os sinais pelo seu corpo, não para a freira cega, né, mas para outra freira. Isso com certeza chamaria a atenção de qualquer entidade religiosa. Só que como não saiu para procurar ajuda capacitada e nem mais perguntas para a irmã Morte, a Verônica deveria ter feito o que eu disse anteriormente e procurado se informar mais sobre os problemas de não encerrar uma sessão direito. Assim ela perceberia que estava sofrendo por conta disso e entenderia o que precisa fazer. Além disso, ela também tinha que ter sido mais firme e confrontado a Rosa a respeito do motivo para ela estar lhe ignorando. Assim, quem sabe, ela descobrisse algo que estava errado, não para reatar, mas sim para entender o que tinha acontecido no momento em que ela pagou na sessão. Porém, como não fez isso, a Verônica precisava no mínimo ter tomado medidas para proteger a si mesma, seus irmãos e sua casa. E algumas opções para fazer isso eram realizar alguns rituais de purificação e proteção, como fazer orações, benzeduras e coisas do gênero que visam afastar o mal do corpo da pessoa. Fora isso, ela poderia tentar fazer símbolos protetores no próprio corpo e no corpo dos seus irmãos, mas também dá para usar outros meios de proteção, como sal grosso por todas as entradas, janelas e ao redor da cama, e desenhar cruzes por toda a casa com óleo ou giz. E vamos combinar, né galera? Deixar um tabuleiro Ouija marcado com o seu sangue embaixo da cama é só uma ótima forma de dar poderes a qualquer coisa que está te assombrando, pois o tabuleiro é o principal portal que a criatura deve estar usando para vagar pela terra. O certo mesmo seria se livrar desse treco para evitar que a criatura tivesse por onde entrar, se é que ela precisa do tabuleiro, mas com certeza retirá-lo da casa ajudaria. Talvez entregá-lo para a irmã Morte seria a melhor opção aqui. E por fim, um incidente na banheira até pode ser considerado negligência, afinal não se pode deixar uma criança do tamanho do Antonito sozinho, sem supervisão. E por mais que não tenha um adulto dentro dessa casa, a Verônica poderia conversar com uma das suas irmãs, para ficar de olho no garoto enquanto ela checa o seu quarto. Isso ajudaria a monitorar o pequeno e evitar qualquer acidente. Após o fim da aula, a Verônica chama pela Rosa e pergunta por que a garota estava lhe ignorando desde a sessão de Ouija. Só que ao invés de responder, a Rosa dá uma de desentendida e fala que aquilo era tudo besteira, ignorando as perguntas da Verônica, que queria saber se ela tinha visto algo sobrenatural. Nessa hora, a Diana aparece ali interrompendo a conversa e chamando a Rosa para ir embora. Aí, como se finalmente percebesse a presença da Verônica, ela pergunta se a garota vai para a festa que vai acontecer na casa da Rosa no dia seguinte, quando os pais dela forem viajar, o que deixa a Verônica surpresa, já que sua amiga não tinha falado nada sobre isso. E agindo como se não estivesse nem aí, a Diana menciona que a menina provavelmente não vai poder, já que precisará cuidar dos irmãos, e vai embora com a Rosa. Em seguida, a Verônica volta para casa com os irmãos e pesquisa sobre o ocultismo em algumas revistas. Então ela desenha alguns talismãs vikings de proteção contra o mal e pendura no quarto das crianças para tentar protegê-las. Nesse momento, alguém bate na porta e a Verônica vai atender ao perceber que era sua vizinha. A mulher parece estar extremamente brava e reclama dos barulhos altos que vêm do quarto da jovem, dizendo que parecia estar acontecendo uma dança lá em cima. Isso sem contar que tinha uma terrível mancha vazando do quarto da Verônica para o teto dela, parecendo uma infiltração. Mas como a Ana não está ali para discutir isso, a vizinha apenas vai embora depois de reclamar. Ao anoitecer, a Verônica vai pendurar um lençol e acaba se distraindo enquanto vê a vizinha, o que faz com que o lençol caia pela lateral do prédio. Percebendo isso, a garota decide ir lá pegar a roupa de cama. Porém, antes de sair, ela escuta algo no walkie-talkie das irmãs e manda elas irem dormir, dizendo que pode ver a luz no quarto delas pela janela. Só que ao receber a resposta, ela escuta uma das crianças pedindo ajuda, dizendo que foi ela quem trouxe ele para casa. Ao ouvir isso, a Verônica olha pela janela outra vez e vê uma figura bizarra entrando no quarto das crianças. Então ela vai correndo até lá desesperada e encontra as irmãzinhas dormindo como anjos. Mas antes que a jovem possa descansar, algo aprende no chão e uma sombra se esgueira pelas paredes, até chegar na cama da Irene e começar a enforcá-la. Nessa hora, a Verônica finalmente consegue sair do lugar e vai ajudar a sua irmã. O problema é que por ser a única ali, as meninas pensam que era ela quem estava atacando. Aí a Verônica explica que estava ajudando a irmã e menciona que os amuletos tinham sido queimados quando algo invisível entrou ali. Por isso ela manda as garotas pegarem as suas coisas e irem para a sala, onde todos vão dormir juntos. Dessa forma, os 4 irmãos se juntam na sala e a Verônica decide ficar de vigia, enquanto os mais novos descansam. Porém, antes de dormir, a Irene pergunta por que a sua irmã tentou enforcá-la, e ouvindo isso, a Verônica revela que um espírito malvado era o responsável pelo ataque, e que agora estava tudo bem, já que ela ia proteger os mais novos.
novos. O problema é que, assim como os pequenos, a Verônica também acaba dormindo e acorda de madrugada ao ouvir um barulho alto. Por isso ela se levanta rapidamente e vai pegar um saca-rolhas para usar de cruz. Nessa hora, ela vê a sombra daquele espírito do lado de fora do apartamento, indo em direção à porta da sala, e segue o espírito, se juntando com os irmãos mais novos e usando a cruz improvisada para tentar espantar a criatura. Só que quando a porta se abre, é a Ana que entra na casa, deixando os pequenos aliviados. Mas como era estranho seus filhos estarem na sala, ela pergunta o que estava acontecendo e descobre que alguém tinha entrado ali e tentado finalizar a Irene, ao que deixa ela desesperada, tentando ligar para a polícia. No entanto, uma das crianças explica que era um espírito que apenas a Verônica viu, e a mulher desiste da ligação, pensando que era tudo imaginação por causa dos filmes de terror. Além disso, a mulher fica irritada com a Verônica e manda todos voltarem para os quartos. Após isso, ela vai até o quarto da mais velha, perguntar o que tinha acontecido ali, e dizer para a menina não colocar ideias estranhas na cabeça das mais novas, porque elas não conseguiriam dormir. Algo que faz a Verônica questionar sobre como ela sabe se as pequenas dormem ou não, já que nunca está em casa e não sabe o que acontece ali. Então ela revela que jogou o Ouija com a Rosa para falar com o falecido pai, e que foi isso que fez o espírito aparecer ali para atacar a Irene. Porém, a mulher encara essa situação como sendo besteira e fala para a Verônica parar de ler sobre ocultismo e crescer, já que ela precisa de ajuda em casa. Só que percebendo que a discussão ainda iria longe, a mulher diz que precisa descansar e sair dali para deixar a menina dormir. No dia seguinte, a Verônica acorda quando as suas irmãs mais novas aparecem ali pulando na cama e dizendo que querem jogar um jogo. O bizarro é que do nada, elas começam a morder os seus braços enquanto dão risada, deixando a Verônica desesperada e gritando por socorro. O problema é que ao invés de receber socorro, ela vê o Antonito aparecendo ali para se divertir. E logo em seguida, a Ana também chega dizendo que a Verônica precisa crescer e usa a mão para fazer a barriga da garota sangrar por telepatia. Nessa hora, a Verônica acorda do pesadelo, se levanta e percebe que sua calça e a cama estavam manchadas de sangue, significando que ela tinha menstruado pela primeira vez. Aí, enquanto escuta alguns assobios estranhos, ela decide limpar a cama. O estranho é que ao olhar a parte de baixo do colchão, ela vê que tinham queimaduras ali. Achando isso estranho, a Verônica sai para ver o que os seus irmãos estavam fazendo e encontra o Antonito segurando um livro, o que a irrita, já que o garoto nem sabe ler. Porém, em resposta a isso, ele fala que seu pai o visita à noite e lê pra ele. Aí, assustada com isso, ela pergunta o que mais o pai disse, descobrindo assim que o espírito falou que voltaria essa noite e levaria o Antonito junto com ele. E sabendo que não era seu pai, a Verônica fala para o irmão tapar os ouvidos quando o espírito aparecer e gritar pelo nome da Verônica. Ao falar isso, ela percebe uma queimadura no pé da cama do menino e levanta o colchão dele, vendo que ali tinha uma queimadura em forma de corpo humano. Então ela corre para verificar o colchão das suas irmãs e descobre que eles também tinham queimaduras iguais. Por isso ela pega os irmãos e leva eles até o café em que a Ana trabalha, dizendo que precisa deixá-los ali rapidinho para ir até a casa da Rosa, falar sobre um trabalho da escola. Ok, a Diana fez certo em criar talismãs de proteção, mas achar que apenas pendurar uma folha no teto seria de muita utilidade foi muita inocência. Afinal, o demônio tem poder o suficiente para trancar portas. Com certeza não seria uma simples folha de papel que iria impedir seus movimentos. Por isso, além de desenhar os talismãs nas paredes dos quartos, ela também deveria colocar uma cruz em cada porta, acendido incensos purificadores pelos cômodos e colocado sal grosso nas entradas, como eu falei antes, para garantir que nada entrasse ali. Além disso, se ela tinha certeza de que um espírito maligno tinha tentado finalizar a Irene, a melhor decisão seria meter o pé do apartamento e ir se abrigar na igreja mais próxima, pois nada garantia que o espírito não iria voltar, e caso ele voltasse, a Verônica poderia elaborar um jogo de proteção com as outras crianças, onde cada um poderia segurar o talismã, dormir com sal grosso no travesseiro e repetir uma oração toda noite. Isso, além de reforçar a defesa espiritual, criaria unidade emocional entre os irmãos. Talvez isso poderia funcionar, mas a verdade é que essa entidade parece ser extremamente poderosa, tanto que ela queimou um amuleto de proteção apenas com a presença, algo que não aconteceria se fosse um desenho na parede, como eu disse antes. E em seguida, ao invés de tentar discutir com a Ana a respeito dos problemas da família, a menina deveria ter explicado de maneira séria e com todas as palavras o que tinha acontecido nesse dia e no dia anterior, para que assim a mãe dela pudesse sentir alguma firmeza na afirmação e pelo menos ficar alerta a respeito do que sua filha tinha falado. E se essa abordagem não funcionasse, ela deveria tentar outro jeito, até mais realista, que seria ficar em choque com a situação e arrastar a mãe até em casa depois de ter visto os colchões daquela forma, pois se aquilo não fosse uma alucinação da garota, com certeza a mãe dela ficaria preocupada em ver uma mancha daquelas embaixo de cada colchão. Mesmo que ela achasse que a Verônica estivesse inventando algo, o mínimo que ela poderia fazer era levar a garota para um psicólogo, para tentar entender o porquê dela estar fazendo isso, já que poderia ser uma resposta a toda a pressão que a garota sofre ao ser obrigada a cuidar dos irmãos mais novos. Outra coisa a se observar aqui é o fato da Verônica ser virgem e só ter menstruado agora nessa situação, o que dá a entender que ela é uma garota pura e, infelizmente para ela, a Verônica é exatamente o tipo de vítima que são usadas como sacrifícios para entidades. Então ela pode até não estar sendo feita de sacrifício abertamente, porém é bem possível que essa entidade esteja tentando finalizá-la para usar a vida dela como uma forma de passar para o mundo físico. Só que ao invés
invés de ir para a casa da amiga, a Verônica vai até o porão da escola, onde encontra a irmã Morte sentada, como se esperasse por ela. Aí, sem perder tempo, a jovem pergunta se a irmã também pode ver os espíritos, e a senhora revela que se cegou para parar de vê-los, e com isso apenas descobriu que não precisava de olhos para ver as sombras. E ouvindo isso, a Verônica fala que nem os amuletos e nem a cruz conseguem afastar o espírito maligno, o que a deixa sem saber o que fazer para proteger os irmãos. Aí, em resposta, a freira fala que Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo, e para se livrar do encosto, ela precisa terminar o que começou, fechar o portal que trouxe o espírito, e então destruí-lo, fazendo bem o que tinha feito mal feito. E quando uma outra freira aparece ali para levar a irmã Morte para cima, a senhora se despede dizendo que a resposta está nos livros. Então a Verônica sai correndo dali e vai até o banheiro para ler o manual que veio junto com o tabuleiro. Porém, como ele estava queimado, ela compra um novo na banca e se senta no parque para ler, descobrindo assim que uma sessão nunca deveria ser encerrada sem que antes se despedissem do espírito, pois sem fazer isso, ele continuaria com ela. Aí, entendendo o que fez de errado, a Verônica vai direto até a casa da Rosa para terminar a sessão com as amigas. Só que ela chega no meio de uma festa, e a Rosa nem parece interessada em ouvir sobre essa sessão Ouija. Mas como não tem opção, a Verônica insiste que elas precisam terminar e entra na casa para procurar a Diana. O problema é que ela faz isso de uma maneira muito agitada, e quando finalmente acha a Diana dando uns beijos com um cara, a garota puxa a jovem com tudo e ainda dá um tapa em outro cara que tentou pará-la, ao que a fez ser expulsa da festa. E vendo que sua amiga estava claramente perturbada e que parecia até mesmo ter se mordido, a Rosa revela que naquele dia, enquanto estava inconsciente, a Verônica disse que ia morrer em 3 dias. A Rosa deixa a amiga sozinha e volta para a festa. E aí, completamente desolada e abandonada, a Verônica anda pelas ruas sem saber o que fazer e tendo visões. Então, sem opções, ela volta para o bar e conversa com a própria mãe, pedindo para ela fechar o bar e ir embora com eles para algum lugar, já que quando ela está junto, o espírito não aparece. Mas ao ouvir isso, a mulher fala que não pode sair do trabalho e combina de levar os filhos no parque no dia seguinte. A única coisa que ela não sabia é que não teria essa chance. Afinal, assim que a Ana volta para a cozinha, a Verônica pega seus irmãos e volta para casa. Aí, decidida a acabar com esse terror e se livrar dos espíritos, ela pega o tabuleiro quebrado, fecha todas as janelas da casa e se reúne na sala com os irmãos, dizendo que agora eles vão jogar um jogo. Por isso, ela entrega o livro de ocultismo para o Antonito e manda o garoto desenhar aquele símbolo, que era o símbolo de proteção, por todo o corredor. Só que depois de desenhar alguns símbolos de proteção certos, ele vira as páginas e desenha um símbolo de invocação, algo que parece dar certo, já que a cruz até mesmo cai no chão. Algum tempo depois, a Verônica finalmente termina de colar o tabuleiro quebrado e volta para a sala, onde se junta com as irmãs mais novas em uma rodinha de velas e fala para o Antonito ficar olhando, já que eram só 3 na primeira sessão. E com tudo pronto, elas colocam os dedos em cima do copo e a Verônica começa a fazer as perguntas para saber se o espírito estava ali. Nesse momento, a porta se abre e o copo é mexido para a palavra sim, confirmando que tinha algo ali. E vendo isso, as irmãs começam a mandar o espírito se retirar, com a Verônica dizendo que essa não era a casa dele. No entanto, ele não obedece. E aí, sabendo que as coisas não estavam boas, a jovem lê no livro que para finalizar a sessão é preciso recitar um mantra ou cantar uma canção suave. E como eles não sabem o que é um mantra, todos os 4 começam a cantar uma canção suave que conhecem bem, o que parece afetar o espírito, já que várias batidas são escutadas ao redor do apartamento, com prateleiras batendo e portas se abrindo. O problema é que a manifestação fica forte demais, e do nada, as velas se apagam, o tabuleiro é destruído novamente, e o copo começa a rolar pelo corredor, até chegar na porta do quarto da Verônica. Vendo isso, a garota vai até lá totalmente assustada, e espera enquanto a porta se abre sozinha para o copo entrar. Aí, entrando no quarto, ela pega uma lanterna e se aproxima do colchão virado. O problema é que ao fazer isso, uma mão escura sai da marca da queimadura e agarra a garota, puxando ela para dentro do colchão. A jovem até consegue se soltar e escapar, porém ao fazer isso, a entidade sai completamente pela marca, queimando todas as luzes da casa. Desesperada, ela se junta com suas irmãs e liga para a polícia, pedindo ajuda e dizendo que ele está ali dentro, mas sem conseguir falar mais, a Verônica vê o Antonito se aproximando da garota e sendo agarrado por uma mão, que puxa ele e tranca a porta. Então a garota desliga a chamada e corre para tentar resgatá-lo, o que acaba não dando certo. Só que como não iria desistir do seu irmão, a Verônica começa a correr pela casa para ver onde ele está, e ao descobrir que o garoto estava no banheiro, ela passa pela porta trancada e vê o vulto do demônio. Então a garota quebra o vidro da porta e entra no banheiro, porém ao fazer isso, ela acaba caindo, batendo a cabeça no chão e desmaiando rapidamente. E assim que recobra a consciência, ela percebe que por sorte, o Antonito estava bem, pega o garoto no colo e vai para a sala encontrar com as irmãs, dando até mesmo um tapa para acordar a Irene, que estava em choque. Aí, vendo que o demônio estava se aproximando, os 4 correm juntos em direção ao lado de fora. Em paralelo a isso, a Ana está trabalhando, quando de repente vê algumas viaturas passando na frente do bar, indo em direção à sua casa. E aí, sentindo que algo estava errado, ela não perde tempo e vai correndo para casa no meio da chuva. Nesse momento, as 2 garotinhas mais novas finalmente conseguem sair do prédio e perguntam onde estava o Antonito. Por isso, a Verônica
Verônica olha no espelho e percebe que não estava segurando o garoto em seus braços e que tinha tudo sido uma ilusão. E como não conseguiria deixar o menino para trás, a jovem volta correndo para o apartamento. Assim que ela faz isso, a Ana chega do lado de fora e encontra as filhas mais novas chorando em desespero, sem conseguir responder onde estavam os outros irmãos. Bom, chegando no ponto em que as coisas estão, a pobre Verônica realmente não tinha muito o que fazer, além de tentar fechar o portal que atraiu a entidade maligna. Só que ao invés de tentar fazer isso com seus irmãos, ela poderia ter aberto o jogo com as freiras da escola e pedido por orientação, revelando tudo o que estava acontecendo em sua vida ultimamente e contando o perigo que a família estava sofrendo. É claro que dificilmente alguém acreditaria nesse tipo de história, porém considerando que era um colégio católico, as chances eram pelo menos boas, o que já valia a tentativa, ainda mais levando em conta que a irmã Morte entendia o que estava acontecendo. Só que antes mesmo de falar sobre isso, ela deveria ter perguntado diretamente à irmã Morte a respeito de quais cuidados precisava ter enquanto realizava os rituais. Além disso, a Verônica deveria ter aprendido com os erros e entendido que fazer esses rituais era extremamente perigoso para quem não tem experiência. Sendo assim, antes de começar o ritual, ela precisava obrigatoriamente proteger a si mesma e aos irmãos de um possível ataque espiritual ou até mesmo físico dessa entidade. Afinal, ela dificilmente iria aceitar ser expulsa sem lutar de volta. Fora que na hora em que percebeu que o ritual tinha dado errado, algo que era claramente perceptível, ela não tinha que ter se separado dos irmãos e ido checar o que o espírito queria mostrar. O foco da garota tinha que ser proteger os mais novos, e para fazer isso, ela precisava pegar os três e sair correndo desse prédio o mais rápido possível, sem olhar para trás, indo direto para o centro religioso mais próximo. Isso engloba todos eles, pois como a irmã Morte disse que Deus não poderia ajudá-la com isso, as únicas opções que restavam para a garota seriam recorrer a outras entidades ou algum culto espírita que soubesse como se proteger de ataques espirituais e como expulsar entidades indesejadas e malignas. E vamos combinar, galera, ela não tinha muitas opções, mas deixar um garotinho pequeno que não sabe ler encarregado de desenhar símbolos de proteção na parede é a mesma coisa que contar com a sorte, né? Ela poderia pelo menos ter dado uma conferida com o livro na mão se o garoto desenhou certo, porque facilmente ele poderia se enganar e fazer algo errado, que foi exatamente o que aconteceu. Então a Verônica volta para o apartamento e corre para achar o irmãozinho, enquanto vários objetos caem para tentar pará-la, mas apesar disso, ela ainda chega no banheiro e vê o menino encolhido dentro da banheira sendo puxado pelo espírito. O pior é que ao tentar se aproximar, ela recebe um tapa e bate a cabeça no espelho, e assim que se recupera da tontura, ela vê o Antonito correndo para fora do banheiro. Então ela pega um dos cacos de vidro do espelho e vai atrás do irmão, sem saber que o demônio estava em sua cola. E para piorar ainda mais, na hora em que entra no quarto, a porta se fecha atrás dela e ela vê a sombra do espírito andando pela parede até chegar no armário, que se abre e revela o menino tapando os ouvidos e falando o nome da Verônica, sem dar ouvidos à própria irmã que tentava falar com ele. Vendo isso, a jovem se lembra do que tinha falado para o caçula e parece entender algo. Então ela caminha para a frente do espelho e se lembra de todos os eventos estranhos que tinham acontecido até agora, entendendo assim que desde o início ela estava possuída pelo demônio, ou pelo menos sendo influenciada por ele sem saber, tendo sido ela mesma quem enforcou a Irene e quem colocou a água quente na banheira. Aí, sabendo que ela era o motivo de seus irmãos terem se machucado, a garota tenta usar o caco de vidro para dar um fim ao demônio que estava no seu corpo, porém a criatura a impede e começa a enfiar o braço na boca da menina, aparentemente tentando uma possessão completa. E sem que a jovem saiba, o detetive Romero e os policiais entram no quarto nesse momento e testemunham ela meio que flutuando no ar, enquanto é atacada por um ser invisível, algo que os deixa completamente chocados e sem conseguir agir até que a menina finalmente desmaie. Aí assim que ela apaga, os policiais ajudam o Antonito e pedem para os paramédicos subirem para resgatar a menina. Então, alguns minutos depois, a Ana vê sua filha mais velha inconsciente em cima de uma maca, sendo levada pelos paramédicos. Ao mesmo tempo, no apartamento, o detetive Romero encontra uma foto da Verônica jogada no chão e vai tentar pegá-la. Só que ao fazer isso, seus dedos são queimados, fazendo com que ele precise soltar a foto. Aí enquanto olha para o retrato dela queimando sozinho, o agente é informado pelo rádio que a garota tinha acabado de morrer, o que coincidentemente faz a energia do apartamento voltar. Mais tarde, o detetive Romero volta para a delegacia e faz o relatório de tudo que viu, sem deixar nada de fora, mesmo as partes mais inacreditáveis. E na declaração dos eventos, os familiares reais da vítima relataram que ela começou a agir estranhamente após uma sessão de tabuleiro Ouija, algo que foi acompanhado por vários acontecimentos sobrenaturais. E após visitarem o local em que tudo aconteceu, 2 inspetores precisaram tirar licença de 2 semanas por conta de náuseas e mal-estar, sendo que um mês depois, o detetive Romero pediu transferência, sendo esse o único relatório na Espanha em que um oficial garante ter testemunhado atividade paranormal. Ah, galera, e só para deixar claro para quem chegou até aqui, Verônica é inspirado num caso real que aconteceu em 1991 em Madrid, na Espanha. A jovem se chamava Estefânia Gutiérrez Lázaro, e segundo os relatos da família, ela começou a agir de forma estranha depois de brincar com um tabuleiro Ouija na escola. Nos meses seguintes, Estefânia teria apresentado surtos, visões e ataques misteriosos, até que morreu de forma súbita, sem explicação médica clara. O caso ficou famoso porque a própria
própria polícia registrou um boletim afirmando que presenciou atividades paranormais na casa da família. E esse é o único relatório oficial desse tipo na Espanha. Mas vale ressaltar que nada foi realmente comprovado. Não houve provas científicas de possessão ou envolvimento espiritual. Então, o que o filme fez foi pegar a base real do mistério e transformar numa história de terror com possessão demoníaca e final trágico. Ou seja, o caso existiu, mas o que acontece no filme é puramente ficção baseado no medo coletivo. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo lá no Abismo do Medo falando sobre esse caso. Fala galera, esse foi Como Derrotar Verônica. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se um espírito começasse a assombrar a sua casa, o que você faria? Quer saber se essa família vai sobreviver nesse lugar? Então clique aqui nesse vídeo. Ou aproveite para ver outras sugestões do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E lembre-se de nunca mexer com as forças do sobrenatural sem ter conhecimento do que faz. Se bem que agora você tem bastante, né? Já que assistiu o vídeo aqui do canal.